E se eu lhe dissesse que a próxima testemunha é chamada para provar a verdade das Escrituras? Pode ser você. Pare por um instante e pense nisso. Neville Goddard afirma que a Bíblia não é apenas a história de outra pessoa. Ela é, em sua interpretação, a história do despertar de Deus dentro do próprio homem. Existe uma testemunha externa. As Escrituras. Mas existe uma segunda testemunha. Você. A sua própria experiência. O seu próprio despertar. E quando aquilo que está escrito encontra confirmação dentro da sua consciência, você deixa de apenas acreditar, e passa a saber. Nesta palestra, Neville fala sobre o poder mais extraordinário que existe, sobre o despertar espiritual, sobre a promessa de Deus e sobre a razão pela qual esse poder só pode ser verdadeiramente recebido quando o homem está completamente imerso no amor. Mas existe uma pergunta que pode mudar a forma como você assiste a este vídeo. E se tudo aquilo que você sempre procurou fora de si estivesse esperando para despertar dentro de você? Fique até o final. Porque talvez, ao ouvir esta mensagem, você compreenda por que Neville dizia: chame a próxima testemunha. E talvez seja a sua vez de responder. Que é a última por um tempo. Retornaremos no dia 6 de outubro. E esta foi uma sessão absolutamente maravilhosa. Quero agradecer pelos seus relatos de casos. Na minha opinião, eles são excelentes, não apenas no que diz respeito à aplicação da lei, mas também pelas visões que vocês compartilharam comigo e que, por sua vez, me permitiram compartilhar com outros. Bem, o assunto desta noite é chame a próxima testemunha. Todos no mundo serão chamados como a próxima testemunha. Somos informados no livro de Isaías. Agora, pois, vai, escreve-o numa tábua e inscreve-o num livro, para que fique para o tempo vindouro como testemunha para sempre. Então a primeira testemunha é o livro, esse livro é a nossa Bíblia. É uma testemunha para sempre. Mas a nossa Bíblia, neste caso, é o Antigo Testamento, essa é a testemunha. Essa é a testemunha externa. Mas, como nos é dito no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 19, que somente com a evidência de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, uma acusação pode ser sustentada, versículo 15. Então aqui temos uma testemunha, a testemunha externa das Escrituras, e deve haver uma segunda testemunha para sustentar a acusação. Esta é a promessa de Deus para todo o vasto mundo. E então nos é dito que somos chamados um por um. Eu vos reunirei um por um, ó povo de Israel. Todos são chamados e aquele que é chamado é a testemunha, a próxima testemunha, e ele tem que fazer um paralelo com suas próprias experiências com isso que é a testemunha externa, registrada nas Escrituras. Então, quando o primeiro que vem ao mundo tem o testemunho das Escrituras, é dito dele que ele é o primogênito dos mortos, a testemunha fiel. Você lê isso no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Mas ninguém acreditou nele, ou poucos acreditaram, porque esperavam um tipo diferente de testemunha. Eles achavam que algum gigante poderoso viria do espaço sideral e seria seu líder, para escravizar aqueles que os escravizaram, e elevá-los a algum estado vitorioso no mundo. E essa não é a imagem das Escrituras. Você e eu seremos, um por um, chamados, pois podemos fazer um paralelo com esse testemunho conforme descrito nas Escrituras. Então nos é dito, se 2 pessoas que diferem, como 2 testemunhas, se elas concordam em testemunho, é conclusivo. E então temos o Antigo Testamento e o lemos cuidadosamente, esse é o testemunho externo. Agora, eu discordo disso, pois direi que não o escrevi, mas me contaram sobre ele ou eu o li. Agora, posso realmente ter uma experiência que seja paralela à que está registrada no testemunho externo? Então deve haver um testemunho externo da Escritura e o testemunho interno do Espírito. Então aqui vem alguém que faz a declaração. A Escritura deve ser cumprida em mim. Pois tudo o que foi escrito sobre mim tem seu cumprimento, e começando com Moisés na lei e os profetas e os salmos, ele interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Lucas 22, 37, 24, 44.
Cada passagem no Antigo Testamento que estava de alguma forma relacionada a ele mesmo, ele mostrou a eles onde isso tinha que ser experimentado por ele. Ele não podia compartilhar com eles, pois as experiências acontecem na alma do homem. Não acontece que o olho mortal pudesse ver. E então ele começou a contar a eles o que havia acontecido com ele. Então somos informados daquele que realmente acreditou neste mundo, embora tenha lutado com ele no começo, que no fim de seus dias ele expôs o assunto de manhã à noite, tentando convencê-los da realidade de Jesus, usando todas as Escrituras como seu argumento, e alguns acreditaram enquanto outros desacreditaram. E essa é a história toda. Posso lhe dizer esta noite, você pode acreditar ou não, mas a história é esta: não basta ouvir o testemunho de Jesus, é preciso ouvi-lo com fé. Pois nos é dito que aqueles que o ouviram como nós ouvimos, mas não aproveitou os que o ouviram, porque não foi recebido com fé nos ouvintes. Não vamos falhar agora como eles falharam por não misturar o que ouvimos com fé. Então, não posso levá-lo comigo para as profundezas da minha própria alma e mostrar-lhe o momento no tempo e a experiência que foi minha experiência quando isso aconteceu comigo, só posso lhe contar. Mas nos é dito que quando isso foi tornado público, eles perguntaram: quando isso vai acontecer conosco? E ele disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as estações determinadas pela autoridade do Pai. Espere pela promessa do Pai, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, 8. Mas eu não posso te dizer o tempo ou a estação. Todos aqui esta noite me perguntariam: quando isso vai acontecer comigo? Eu não posso te dizer. Eu não sei. Não nos é dado saber os tempos ou as estações. Eles são fixados pelo Pai por sua própria autoridade. Eu só posso te pedir para esperar pela promessa do Pai, porque eu sei por experiência que você receberá poder quando isso for dado a você, quando o Espírito Santo descer sobre você. Você terá o poder mais fantástico do mundo. Nada neste mundo. Você fala de energia nuclear. Não há nada comparável ao poder que lhe é dado. Aqui você entra em uma sala como esta, você poderia pegar uma bomba e explodir todo o mundo e destruí-lo. Você acha que pode? Você poderia destruí-lo, mas aquele momento anterior ao momento da destruição permanece para sempre, então você não pode realmente destruir mais do que o instante em que você pensa que destruiu, e esse instante permanece no tempo. Mas com este poder do qual falo, você entra nesta sala, e você pode desligar de dentro de si mesmo aquilo que permite que todos estejam cientes de estarem vivos. E desligando-o, eles acreditarão que não. Como uma senhora presente sabe por ser desligada. Que eles não são nada, mas absolutamente nada. Que não há nada, eles não são nada. E então você liga e então onde quer que você tenha parado, eles simplesmente pegam naquele momento no tempo, e eles continuam, e eles se tornam alguém novamente. Então você sabe o poder que você pode realmente exercer, você pode desligar. Você não pode apenas desligar, posso lhe dizer, eu fiz isso. Não neste nível, eu fiz isso. Você desliga e então reorganiza a estrutura das intenções daqueles que você desligou. Quando você liga novamente, eles não têm a intenção que tinham quando você desligou, e eles se movem em uma direção totalmente diferente. Você poderia tomar o vasto mundo inteiro, posso lhe dizer, se lhe fosse dado. Mas você não receberia esse poder se não estivesse completamente imerso em amor. Pois se não estivesse completamente imerso em amor, você poderia desligá-lo e reescrever o roteiro nas mentes dos homens e fazê-los marchar, sem esforço da parte deles, para o oceano além de sua altura, e enchê-lo com humanidade, e, portanto, afogá-los. Você poderia, esse é o poder. Não há nada neste mundo comparável ao poder que é seu quando você acorda deste sonho de vida. Então lhe é dito, espere pela promessa do Pai, pois você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Esse é o tipo de poder, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Agora, esta é a testemunha da qual falo esta noite. A Bíblia é a primeira testemunha, é a testemunha externa. Agora, traga-me a segunda testemunha,
e um dia você será chamado de segunda testemunha, porque você terá todas as experiências conforme profetizado nas Escrituras. Pois as Escrituras estão falando apenas sobre você, sua biografia. Tudo o que é dito nas Escrituras você deve experimentar, e então você saberá, começando com Moisés e por todos os profetas e nos Salmos, que tudo o que é dito sobre você deve ter seu cumprimento. Você interpretará para aqueles que ouvirão. Eles podem não ouvir, mas você interpretará para eles. Agora, vamos começar com a testemunha. Traga-me a próxima testemunha. Agora, somos informados nas Escrituras. Deus tomou sua posição no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza julgamento. Salmo 82, 1. Isso é verdade? Eu sei por experiência que é verdade. Fui levado em espírito para o conselho divino e apresentado ao ancião dos dias. E Deus, posso lhe dizer, é homem. Quando você está na presença dele, você está na presença de amor infinito. Amor infinito. E ele vai lhe fazer uma pergunta e você responderá com base nas Escrituras. Não vou dizer esta noite que a pergunta que me foi feita será a mesma pergunta que lhe foi feita. Um amigo meu, que está presente esta noite, recebeu uma pergunta diferente, mas ele respondeu com base nas Escrituras. Ele fez isso tão automaticamente quanto eu. Me fizeram a pergunta: qual é a maior coisa do mundo? E minha resposta veio do livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Versículo 13. Nisso, o amor infinito na presença do homem, o homem encarnado, me abraçou. Quando ele me abraçou, nossos corpos se fundiram e nos tornamos um só corpo. Não tenho consciência de nenhuma separação depois daquele abraço. Nunca senti tanta alegria na minha vida quando ele me abraçou e me tornei um com amor infinito. E então fui enviado para fazer o que estou fazendo, para contar a história, um comando que não pude resistir e vai e conte a história. Bem, este é o Salmo 82. Então eu sou uma testemunha da verdade da declaração no Salmo 82 de que Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza o julgamento. Os deuses são simplesmente você, o vasto mundo inteiro, desperto. Quando o homem desperta, ele se torna uma parte dos deuses onde Deus realiza o julgamento. Ele não julga você e então lhe dá alguma sentença. Ele não é um Deus de retribuição, ele é um Deus de amor. Ele está apenas lhe fazendo uma pergunta, e então você é divinamente incitado a fazer uma confissão de fé. Então ele não vai condená-lo. Você, antes de tudo, não poderia cometer um erro porque você é incitado por Deus sobre o que você deve dizer. Então, quando você for levado ao conselho divino, não se preocupe com o que você vai dizer, pois você será incitado e será incitado sobre o que você deve dizer. Aqui está um. Posso dizer agora aquele capítulo maravilhoso do Salmo 42. Posso testificar isso, versículo 4. Pois eu também me encontrei em um momento de tristeza de coração. E quem não? Quando você está triste se pergunta: por que estou tão deprimido? Por que isso? E então você se volta para a memória e de repente isso acontece. Posso dizer com o salmista hoje, essas coisas que me lembro, quando me juntei à multidão nesta grande procissão e os liderei em procissão, e havia alegria, uma multidão celebrando o festival, que me lembro vividamente de caminhar em uma multidão enorme. Não consigo medir o número, mas naquela multidão eu andei com eles. O Salmo 42 nos diz: eu me lembro dessas coisas, quando me juntei a esta multidão e os liderei em procissão para a casa de Deus. Bem, estávamos nos movendo em direção a uma Jerusalém invisível, Meca invisível, era a casa de Deus, quando uma voz soou e a voz disse: e Deus anda com eles. Então uma senhora ao meu lado disse: se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz respondeu: ao seu lado. Então ela se virou para a esquerda e olhou para o meu rosto, meus olhos, e então ela ficou histérica. Ela disse: o que, Neville é Deus? E ela estava realmente histérica de tanto rir, isso a atingiu de forma tão engraçada.
A voz respondeu: sim, no ato de acordar. E então aquela mesma voz ouvida somente agora por mim, não pela multidão, essa multidão festiva, ouvida somente por mim, e veio das profundezas da minha alma, e a voz me disse: eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia eu tive um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente qual era o final da frase, ele estava sonhando que ele era eu. Mas naquele momento quando eu ouvi, a emoção, a alegria. Então eu fui pregado neste corpo como se pregado em uma cruz, mais diferente do que o mundo fala sobre a crucificação, foi puro deleite. Minhas mãos, meus pés, minha cabeça, meu lado eram vórtices, e cada vórtice era alegria além do sonho mais louco do homem. E então, ele se pregou em mim, os mortos. E então eu fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Então, dessa declaração da Escritura eu dou o testemunho. Eu a experimentei. Agora chegamos à série de eventos que é o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus foi feito muito claro nas Escrituras, uma vez que a chave nos foi dada pelo testemunho de Jesus. Ninguém acreditou. E você não pode realmente culpar ninguém por não acreditar. Porque um homem normal como eu sou um homem normal, você é um homem normal, caminhando na terra sem saber que o tempo agora está cumprido, neste momento no tempo está cumprido, como um ovo chegando à sua maturidade. Você não sabe o conteúdo do ovo e de repente essa coisinha quebra. Você olha para uma lagarta e parece nada para você, e de repente ela quebra e sai a borboleta. Sai do ovo este glorioso ser emplumado. Sai deste conceito de Deus, que é o homem, o ser que você não pode descrever. É Deus saindo. E então, quem poderia realmente acreditar em um homem que nasceu uma pessoa normal, um de muitos irmãos, que tinha irmãs, que vivia em um ambiente normal, que não tinha nenhuma origem, e de repente, quando o tempo foi cumprido, que a profecia é realmente verdadeira? Aquele homem que foi feito um animal, como nos foi dito no 4º capítulo do livro de Daniel. Ele tomou a si mesmo e se colocou na forma de um animal, deu a si mesmo a mente e o coração de uma besta, e permitiu que 7 tempos passassem sobre ele até que ele soubesse que o Altíssimo governa o reino dos homens, e o deu a quem ele queria, até mesmo ao mais humilde dos homens. Versículo 16. Então ele pega o mais humilde, um homem que não tem qualificações para a alegação de que ele poderia ser o cumprimento de tudo o que foi profetizado nas Escrituras, e de repente isso começa a acontecer nele. Isso não aconteceu em alguma pequena manjedoura física no Oriente Próximo, nenhum 3 pastores saiu da noite para ver o evento, tudo isso acontece na alma do homem. Então ele conta o que aconteceu com ele. Ele volta para as Escrituras e pesquisa as Escrituras e descobre onde foi profetizado. Ele diz a eles que é isso que significava. Ninguém acreditou nele. Ele acreditou. E então veio um segundo evento, o terceiro evento, o quarto evento, e evento após evento, como ele encontrou nas Escrituras, está acontecendo na alma de um indivíduo. Ele é o primeiro fruto daqueles que dormiram, o primogênito dentre os mortos. E assim, ele vem a este mundo, como você veio a este mundo, e talvez você esta noite seja essa testemunha, eu não sei. Pois ninguém sabe o tempo. Não vos compete saber os tempos ou as estações fixadas pelo Pai por sua própria autoridade. Mas esperai pela promessa do Pai, porque recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E ninguém neste mundo sabe e ninguém pode profetizar por vós. Que ninguém vos diga que pode ler algum horóscopo ou algum mapa para vos dizer quando esse tempo chegará. Poderia chegar neste exato momento para qualquer um nesta sala ou no mundo. Mas, quando chega, então você é a testemunha que é chamada, então somente Deus vê a segunda testemunha. O homem julga pelas aparências exteriores, mas Deus julga pelo coração. Ninguém neste mundo, a menos que acredite em mim, poderia realmente saber o que experimentei. Minha pessoa mais íntima, minha esposa, onde compartilhei com ela e contei a ela essas experiências, acredito que ela acredita em mim 100%, mas não posso compartilhar com ela a experiência.
Nem posso dizer a ela que ela será a próxima na fila, não posso. Por mais que eu ame minha filha, não posso dizer a ela que ela será a próxima na fila. Ela pode estar um pouco mais abaixo na fila para ser chamada para testemunhar a palavra de Deus. Então, traga-me a próxima testemunha. E só Deus sabe quando Ele os chama. Eu os chamo um por um, ó povo de Israel. Isaías 27, 12. E então Ele está chamando todos em sua própria ordem, mas não sei a ordem em que Ele os chama. Eu só sei que Ele me chamou. Ele me chamou e tudo o que é dito nas Escrituras sobre Jesus Cristo eu experimentei na alma do meu ser, começando com o primeiro. Todos os outros foram preparatórios, como me encontrar no conselho divino onde Deus estava realizando a corte, e sendo bem-vindo, abraçado e então enviado, como um apóstolo. Isso precedeu. Todas as outras coisas o precederam. Meu encontro naquela sessão do livro onde estou nesta enorme multidão mantendo o festival, que o precedeu. Mas o verdadeiro começo do despertar começou com a ressurreição, onde de repente um poder que eu nunca senti na minha vida foi aplicado à minha cabeça. E eu não sei, não posso te dizer como foi aplicado. Eu só sei que foi aplicado à minha cabeça, e eu que pensei até aquele momento que estava sempre acordado me vi acordando. Estou acordando e pensei que este é um despertar normal, e não é um despertar normal, estou acordando no meu crânio. Meu crânio não é apenas um crânio se alguém acordasse no crânio, mas no momento em que acordei eu sabia que era um túmulo. Essa é a parte estranha disso, meu crânio era um túmulo. Aqui estava um túmulo, e de repente eu estava nascendo do túmulo, então o túmulo se torna um útero. E isso começa o nascimento de Deus no homem. Eu saio como alguém que está nascendo, e tudo o que é dito nas Escrituras sobre o nascimento de Jesus Cristo eu experimentei. Então eu saí disso. Os 3 homens estavam presentes para testemunhar. E então veio o vento mais sobrenatural que o homem poderia experimentar. E então nos foi dito. Tudo me foi predito, nada pude prever. Mas aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem. Eu não conseguia imaginar o vento. Eu não sabia. Foi-me contado como lhe foi contado. Todos ouviram a história de Deus antes de partirmos, e então, tudo me foi predito, mas eu não conseguia prever. Mas depois do evento eu sabia o que seria esse vento. E então, aqui eu ouvi esse vento fantástico. E então a coisa toda acabou, esse foi o cumprimento das Escrituras do nascimento de Deus que ele prometeu. Eu darei à luz um filho do homem, mas o que eu der à luz será meu filho e eu serei seu pai. 2 Samuel 7, 12. Posso lhe dizer, você é aquele que foi gerado. Você não é algo que permanece aqui e outra coisa sai de você, você é puxado para fora de si mesmo. Esta coisa aqui era o morto, este era o sepulcro, este era o túmulo no qual Deus se imergiu. Ele está se extraindo individualizado como você. Então, quando ele se traz para fora, você é ele. Para provar agora que você é ele lhe dá o próximo evento. Pois ele apenas extrai a si mesmo. Deus não poderia emergir do homem em quem ele não estava presente. Cristo Jesus não poderia sair de alguém em quem ele não está presente. E então, ele se extrai de você. Quando ele se extrai de você, para provar que é ele mesmo, o próximo evento é aquele que o revela. E o próximo evento é quando ele lhe mostra seu filho, e seu filho é seu filho. Então você olha nos olhos do Filho unigênito de Deus, Salmo 2, 7, e esse Filho unigênito o chama de Pai, como lhe foi dito no Salmo 89. Eu vim apenas para cumprir a Escritura. A Escritura deve se cumprir em mim. Lucas 22, 17. Então o Salmo 89. Encontrei Davi e Davi clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Versículo 26. Então você o encontra, e não há incerteza nessa descoberta. Ele sempre foi seu filho. Então, se ele é seu filho e é o Filho unigênito de Deus, bem, então Deus teve sucesso em seu propósito de extrair-se daquele túmulo em que havia entrado. Ele entra no túmulo do homem, o homem está morto, e então se extrai multiplicado 1000 vezes além do que ele era quando se enterrou no túmulo chamado homem.
Ele sai, e para provar isso, vem o terceiro evento. A ressurreição é a primeira, o nascimento o segundo, e este é o terceiro. A descoberta da paternidade de Deus, onde Ele conseguiu se dar a você como pai porque você tem um filho. Então vem o quarto evento, onde Ele se levanta em Sião. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. João 3:14. Então, homem, você é levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, o que é apenas um símbolo. Todas as coisas externas eram simplesmente símbolos, mas agora interiormente você deve experimentar o que exteriormente era apenas um sinal. Interiormente você se torna vivo e se levanta da maneira mais milagrosa, bem como uma serpente em seu crânio. Então esse é o próximo. E o último é quando ele consegue agora realmente dar a você o poder, que você não exercerá a menos que seja governado pelo amor. Não há tentação neste mundo que possa fazer você transformar uma pedra em pão, ou se jogar para baixo para provar a qualquer um que seus anjos o sustentariam, ou de qualquer forma tirar qualquer tentação da humanidade adormecida. É por isso que ele agora lhe dá. E o último presente é o presente do Espírito Santo, que desce sobre você em forma corpórea como uma pomba, e o sufoca com amor, mas o sufoca completamente com afeição. E enquanto ele o envolve em amor, a coisa toda desaparece, e você desperta no nível de César. Você está aqui, dotado do poder que ele lhe deu, mas você não poderia usá-lo na eternidade a menos que fosse governado pelo amor. Então, quando você encontra o amor pela primeira vez, você primeiro vê aquele que é poder infinito. E então você sabe, com o passar dos anos, que você terá poder infinito em proporção à sua capacidade de amar. Pois o amor é o maior do mundo. Que ninguém neste mundo poderia ter poder infinito até que ele fosse primeiro abraçado pelo amor, pois o que ele faria com ele se ele não fosse realmente abraçado pelo amor? Ele destruiria o universo, ele destruiria qualquer coisa neste mundo. Então ele fez esta pequena pergunta. Quem lhe contou as coisas antigas? Pergunte a ele e deixe que ele lhe conte o que ainda está por vir. Eu não lhe contei as coisas antigas. E então, o Antigo é aquele Antigo Testamento, o 44º livro de Isaías que estou citando, capítulo 44, versículo 8. Eu não lhe contei essas coisas antigas. Se há alguém que pode lhe contar, deixe-o-lhe contar as coisas que ainda estão por vir. Eu lhe disse todas as coisas que estão por vir, e então ele fechou o livro. Mas o tempo ainda não se cumpriu. Quando isso for cumprido, eu surgirei, e então isso nunca acabará, minha salvação nunca terá fim. Minha redenção nunca chegará ao fim. Então, um por um, eu os chamo. Então a testemunha é simplesmente quando você de repente, talvez esta noite, espero que seja esta noite, que ela se quebrará. Pois, posso lhe dizer, você poderia ter 1 bilhão, e você poderia ter todo o glamour do mundo, e se você não estivesse acordado, o que isso realmente importa? Você está preso à roda da recorrência. E amanhã? Como meu amigo viu sua mãe, radiantemente bela e se movendo através do ano de 1953, de repente se encontrando no ano de 3804. Mas nenhum poder transformador naquela transição, a mesma adorável senhora, desta vez mais bela, casada, com o mesmo medo da morte que ela tinha aqui antes de sua própria morte aos 70 anos, mas agora aos 30 linda além da medida. Tão feliz quanto qualquer bela senhora seria aqui com meios, aos 30 anos, mas com medo da morte. A morte segue o homem para sempre nessas rodas dentro de rodas dentro de rodas. É somente quando somos tirados da roda da recorrência que conquistamos a morte, pois não morremos mais. Então, o que importa se você era dono da terra e não foi extraído da roda da recorrência? Tudo o que você precisa fazer é ligar o rádio ou a TV e ouvir o lixo que está passando hoje neste ano eleitoral. Alguém vai citar um homem, não diz quem ele está citando, mas ele cita as coisas mais maravilhosas sobre uma pessoa e ele conta tudo sobre esse homem maravilhoso, que ele realmente deveria ser nosso líder dos líderes, como eu entendi exatamente antes de sair. E então você ouviu. Acabei de citar as palavras de Nelson Rockefeller, o que ele disse 2 anos atrás sobre Goldwater, as coisas mais maravilhosas. Isso foi há 2 anos.
Eles estão apenas citando, eles estão citando exatamente o que ele disse quando o apresentou nesta festa, mas você nunca poderia melhorar a alegria daquele momento. Mas agora isso é 2 anos depois. Agora ele quer o mesmo emprego. Porque o outro sujeito era menos adequado para isso. E então agora temos Rockefeller hoje. Mas tudo isso é parte das rodas dentro das rodas de um sono mortal. E então eu lhe digo, eu venho aqui para dar testemunho, a segunda testemunha, chame-me a próxima testemunha, e eu estou lhe contando o que acontece. Você pode ouvir o que aconteceu comigo, mas isso não beneficiará ninguém que me ouça a menos que aceite com fé. Se você acha que isso é tudo alucinação, se você pensa, bem, este é um sonho estranho que o homem teve, e você não acredita que seja verdade a seu respeito a partir de amanhã, bem, então você ouviu, mas não misturou com fé e a palavra de Deus caindo sobre a mente, que é o solo, não recebeu o solo fertilizado e preparado necessário, e você está simplesmente amarrado à roda da recorrência. Eu só posso esperar que quando eu falar com você, eu realmente receba de você uma certa receptividade que ela possa se enterrar em você e crescer, pois a menos que seja aceita por você, ela não pode crescer. Então, quanto tempo você permanece na roda, posso lhe dizer, é irrelevante. Realmente não importa. É somente quando é aceito, depois que ele envia alguém como testemunha para lhe contar o que aconteceu com ele, e você ouve e aceita, que ele cresce. Quanto tempo dura esse intervalo de tempo entre aceitação e realização? Isso eu não sei. Só sei até que ele seja aceito que a roda. Realmente não importa. Mas posso lhe dizer, quando você vê a roda e a para, e vê que todo o poder está desligado dentro de você. E eles não são nada, eles estão mortos, quero dizer, realmente mortos. Não importa o que você faça com os mortos, realmente não importa, assim como eles não tiraram a cabeça da sereia na Dinamarca. Ela estava morta. Você profanou algo e todos ficaram irritados que alguém ousaria pegar uma linda obra de arte e fazer isso. Mas isso não a machucou. Então, quando você vê o vasto mundo inteiro e a desliga e tudo fica parado. E você pode girá-la. Eu a girei e mudei o padrão, e ela se moveu em uma direção totalmente diferente. Eu fiz isso com um trem. Parece tão fantástico dizer isso a você, mas você não pode apenas girá-la, você pode girá-la para trás. Você pode fazer qualquer coisa com esta roda, é uma máquina. Mas desta máquina Deus está trazendo a si mesmo, extraindo-se da roda da recorrência que é a roda da morte. E chegará o dia em que cada palavra que eu disse a vocês saberá que é verdade. Então, deixe-me voltar ao livro de Atos, vocês esperam a promessa do Pai. Porque o poder virá sobre vocês, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 versículo 4,8. Vocês, todos neste mundo, serão testemunhas da verdade do que eu disse a vocês esta noite. Não importa quem vocês são e o que vocês são. Sua posição social, posição intelectual, posição financeira não significa nada aos olhos de Deus, mais nada, pois vocês estão destinados a herdar o reino de Deus. Vocês estão destinados a herdar Deus. Não lhes deis herança. Eu sou a herança deles. Ezequiel 44, 28. É isso que nos é dito. Então o próprio homem herda não apenas o reino de Deus, ele herda Deus. Ele herda o poder que é Deus, a sabedoria que é Deus. E assim, deste nosso mundo fabuloso estamos extraindo o ser que está enterrado nele. Então acredite em mim, eu sou uma testemunha da verdade de tudo o que está registrado nas Escrituras, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo, onde o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ouça com atenção, não há nada mais importante para qualquer um de nós do que ouvir esse testemunho e então responder a ele. Não importa o que você fez. Se você foi horrível, brutal, cruel, você pode se arrepender por isso, mas, posso lhe dizer, essas coisas em si, não são importantes. Ouça o testemunho e aceite-o, pois ele cresce dentro de você. Você pode ser gentil, generoso e maravilhoso e não acreditar no testemunho.
Até que você o ouça e responda a ele com aceitação, ele não pode criar raízes e não pode crescer. Então aqui, voltamos à nossa premissa: somente na evidência de duas testemunhas uma acusação pode ser sustentada. A primeira testemunha é o testemunho externo das Escrituras, a segunda testemunha é o testemunho interno do Espírito. Se esses dois concordam em princípio, em testemunho, é conclusivo. Não me importa o que o mundo dirá se eles concordarem. Então, quando você tiver uma experiência, volte e veja se o testemunho externo da Escritura de alguma forma se assemelha ao que você teve. Se eles concordarem, então é conclusivo. Leia a Escritura e veja se é algo que se assemelha à sua própria experiência. Agora, antes de encerrar esta noite, quero dizer a vocês, a promessa é um presente, você não a ganha. A lei de Deus você opera. Estarei de volta em outubro e todos aqui poderiam ser qualquer ser que quisessem ser, realmente poderiam ser se fossem realmente fiéis à lei. Ele disse: Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Vim para cumpri-los, para dizer a vocês o que a lei realmente significa. Mateus 5, 17. Então ele reinterpreta a lei e nos mostra que a lei é mental, não é física, que a causalidade é imaginal. Então, quando um homem se imagina sendo o que ele quer ser e permanece fiel a esse estado imaginário como se ele fosse, ele se torna isso. Não há poder no mundo que possa detê-lo. Quando você sabe o que deseja, quando você orar, acredite que você recebeu, e você receberá. Marcos 11, 24. Se você puder realmente ser fiel ao ato imaginário, sabendo que você é o que você quer ser, todo o vasto mundo se reorganizaria para espelhar a realização do seu ato imaginário. Todos nesta sala, se forem fiéis a isso, poderiam lhe dar não um, mas dezenas de histórias de casos quando eu retornar em outubro, como muitos de vocês me deram nos últimos meses. Se você for fiel a isso, você poderia esta noite assumir que você é o homem, a mulher que você quer ser, e acreditar implicitamente que você realmente é, e ver o mundo mentalmente como você o veria fisicamente, e vê-lo mentalmente como você o veria fisicamente se fosse verdade. Noite após noite, durma nessa suposição como se fosse verdade e ela se tornará verdade. Você se tornará o homem que você quer ser, você se tornará a mulher que você quer ser. Essa é a lei de Deus. Sua promessa vem em seu próprio tempo, pois não cabe a nós saber os tempos e as estações quando ela vem. Então eu posso te dizer, porque a promessa foi cumprida em mim, eu sou uma testemunha da verdade das Escrituras. Eu só espero que você acredite em mim e aceite isso, que em um futuro não distante você também será uma testemunha da verdade das Escrituras. Pois tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, a primeira testemunha, ele é chamado primogênito dentre os mortos, as primícias dos que dormem, não há nada dito naquele livro a respeito dele que eu não tenha experimentado no fundo de mim mesmo. Então realmente não importa agora quando minha partida física acontece, pois isso aconteceu em mim. Eu sei que isso acontecerá em cada criança nascida de mulher. Mas podemos atrasar o plantio, pois a palavra cai sobre o homem e o homem a rejeita. Espero que você não a rejeite. Então, hoje à noite, quando chamamos a próxima testemunha, estamos simplesmente perguntando a qualquer um que teve a experiência. Como meu amigo Tom teve hoje e Léori outro dia. Tudo isso é Escritura, todas essas visões que eles me deram. Isso é parte da preparação para os grandes eventos que começam a desdobrar a promessa de Deus. Todas as coisas vêm logo antes disso, e então ambas realmente estão cumprindo as Escrituras. Mas o cristianismo é baseado na afirmação de que uma certa série de eventos acontece na qual Deus se revelou em ação para o cumprimento de sua promessa ao homem. Então, o que eles trouxeram à tona ou por meio deles, eles vêm antes do desdobramento dessa série definida de eventos, começando com a ressurreição e terminando com a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: você pode nos dizer novamente por que Deus se tornou o homem para que o homem pudesse se tornar Deus? Resposta: por que Deus se tornou o homem para que o homem se tornasse Deus? Primeiro de tudo, só há Deus, não há nada além de Deus no mundo. E quando dizemos que Deus se tornou o homem,
Como vemos, é uma parte eterna da estrutura do universo. Deus se enterra no homem para, eu diria, propósitos criativos, para desenvolver seu poder criativo. Porque quando falamos de Jesus Cristo na Bíblia, tenha em mente o que Paulo disse sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Então ele enterra seu poder e sua sabedoria em sua própria criação, a anima, se coloca em todo o inferno do mundo, então se extrai. Para que Deus não seja um estado estático, Deus não seja um absoluto, que seria estático e, portanto, morto. Deus é uma iluminação sempre crescente, um poder de criatividade sempre crescente. Quando um homem pensa que Deus está acabado, não poderia ser esse poder infinito, potencial aparentemente infinito. E então se limita ao homem. Ele tomou sobre si a forma de homem e se tornou obediente até a morte, e morte na cruz do homem. Filipenses 2, 7. E então aqui está a limitação do poder, o poder criativo de Deus, e então o cria, o anima. Não consigo descrever a emoção que está reservada para você na noite em que você for movido em espírito, e se deparar com uma cena muito simples, sem dúvida será, e você saberá intuitivamente que pode desligar, um poder dentro de si mesmo ao prendê-lo. E você sabe o que vai acontecer se tiver sucesso em fazê-lo. Você saberá que se fizer isso, o mundo animado que você percebe ficará parado. Ele não tem poder em si mesmo, é apenas um você animado, que sua percepção anima o mundo que você percebe. As pessoas não percebem isso. Mas você saberá disso uma noite quando fizer isso. Bem, não consigo descrever a emoção. E então você o ligará novamente e as intenções não cumpridas continuarão e serão cumpridas, como comer o que pretendia comer, voar para onde pretendia ir, mover-se para onde pretendia ir e todas essas coisas. Você terá outras experiências de desligá-lo e ligá-lo, e então você começará a experimentar e mudará o padrão da intenção. E você verá o que vai acontecer. Aqueles que pretendiam fazer isso, quando você muda a intenção, eles não fazem aquilo, eles simplesmente cumprem seu padrão alterado. E você percebe o que o homem é. Então você volta para a Escritura: você não tem poder sobre mim se não lhe fosse dado de cima. João 19, 11. Você está operando então quando tem esse movimento de cima. Bem, uma senhora que não está aqui esta noite poderia me dizer que 10 dias antes de Kennedy ser assassinado, ela viu a manchete no mesmo jornal colorido que foi publicada 10 dias depois. E achamos que isso é algo totalmente iniciado pelo indivíduo que desempenhou o papel? Eles são como marionetes, como lhe é dito no livro de Eclesiastes. Nada assusta mais o homem do que o livro de Eclesiastes. O sacerdócio o rejeita, os cientistas o rejeitam. Porque eles dizem: há alguma coisa da qual se diz: veja, isto é novo? Já foi, em eras passadas. Não há nada novo sob o sol. E o homem não consegue acreditar. Ele não quer acreditar. Ele acha que todos os seus esforços estão simplesmente mudando as coisas de alguma forma estranha. Você não muda dessa maneira, você muda apenas por uma atitude interior da mente, e você muda os padrões por uma mudança simples que é chamada nas Escrituras. Bem, eu chamo de reversão, eu chamo de revisão. A Escritura chama isso por algum outro nome, que não é remorso como o mundo chamaria, que não é arrependimento, mas a palavra é arrependimento. Arrependimento não é remorso, é uma atitude interior radical completa da mente que é mudada. Você muda radicalmente e então você vê isso aqui na superfície. Mas então chegará o momento em que você não fará dessa forma. Você sabe que pode fazer isso e você para a coisa toda. Então, quando você você muda, deliberadamente, e então liga de novo e observa o que eles fazem. Suponha que eu pudesse te pegar esta mesma noite e te parar e mudar sua intenção e te mandar para outro lugar neste mundo. Você poderia se desviar, não poderia? Bem, é a vida. Não faz sentido, mas é verdade. Pergunta. Neville, em conjunto com isso, você trabalha conscientemente para isso ou isso simplesmente acontece em um momento determinado? Resposta.
A promessa acontece em um ponto no tempo. Mas até que a promessa seja dada a você, que é a graça de Deus, somos chamados a usar sua lei. E usá-la amorosamente, mas usá-la. Não aceite um estado de deriva neste mundo. Em outras palavras, interfira no fluxo da vida, interfira nele. Se você está se movendo em direção a um certo fim, não aceite isso, interfira com isso por uma mudança radical de atitude em relação à vida. Isso não significa que porque você muda isso repetidamente que você está mais perto da promessa. A promessa não é para ninguém saber quando Deus a dá. É sua graça. Somos instruídos a colocar nossa esperança totalmente na graça que está vindo a nós na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3. Então coloque sua esperança totalmente nisso. Mas você não pode perguntar quando isso vai acontecer, porque ninguém sabe os tempos ou estações. Isso é fixado pela própria autoridade de Deus. Mas, no entanto, acredite nisso. E enquanto você espera que a promessa seja cumprida, use sua lei. Sua lei é que você pode ser qualquer homem, qualquer mulher que você queira ser neste mundo controlando suas próprias atitudes interiores de mente. Ver o que você quer ver e somente o que você quer ver. Se você permanecer fiel a essa mudança interior de sua mente, ela se objetivará, acontecerá. Mas isso não significa que porque você é bem-sucedido no uso disso, você está de alguma forma fechando a lacuna em direção à promessa. A promessa é algo que está na própria mão de Deus. Eu chamo os filhos de Israel um por um, Isaías 27, 12, e ninguém sabe quando ele será chamado. Você pode ser chamado esta noite. E ninguém neste mundo pode lhe dizer o quão perto você está desse chamado. Porque todos eles fazem a mesma pergunta: Senhor, quando? Você restaurará agora neste dia o reino de Israel? Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Atos 1, 7. Mas você simplesmente permanece fiel e espera pela promessa do Pai. Você receberá, que é uma promessa, você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Até que venha sobre você, espere pela promessa. A promessa vem em um desdobramento peculiar e estranho de uma série de eventos: ressurreição, nascimento, a descoberta da paternidade de Deus, a ascensão ao céu e a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba. Acontece dessa forma, há uma semelhança na imagem que se desenrola. Até que aconteça, e aconteça de repente, use seu talento que Deus lhe deu, que imaginar cria a realidade. Então imagine apenas o melhor para si mesmo e não. Porque não lhe custa nada imaginar o bem para os outros, não tira isso de você, imagine o melhor para os outros. Imagine o melhor para todos neste mundo e veja acontecer. Acontecerá. Nenhum poder pode impedi-lo. Pergunta inaudível. Resposta. Lynn, minha querida, tudo neste mundo lhe foi mostrado antes de partir, tudo. V. Imos à terra prometida antes de deixá-la e ir para o exílio, este é o exílio. Nós esquecemos, mas nos foi mostrado. E enquanto estamos no exílio, a história é contada ao homem para que ele a aceite com fé. Você não fez nada neste mundo que fosse errado para causar o exílio. O próprio Deus se exilou, é apenas Deus desempenhando todos os papéis. Deus entregou todos os homens à desobediência, para que tenha misericórdia de todos. Romanos 11, 32. Nenhum homem neste mundo é responsável pelo exílio, é Deus. Deus o concebeu e Deus o está desempenhando todos os papéis. O propósito da peça é desenvolver seu talento criativo, seu poder criativo, e quando ele o extrai, você é ele. Chegará o dia em que você realmente saberá disso, você verá. Você se verá nas profundezas de sua alma em profunda meditação. E você dirá, como Carl Jung disse, então é ele quem está me meditando. E você saberá que quando ele acordar do sono, você, na superfície, não existirá mais, porque você é ele. Quando ele acordar, você na superfície desaparecerá, mas você é ele. Eu vi isso tão claramente. Eu vi isso quando me deparei com uma meditação profunda,
um ser brilhante como um Buda na postura de lótus. Olhei para ele e fiquei surpreso ao me ver nesse estado profundo. Se eu o golpeasse na cabeça, ele não se moveria. Ele estava em um sono tão profundo que nenhum golpe meu, à superfície, poderia perturbá-lo. Quando olhei para ele e me vi, ele brilhava como o sol. Mas não usei as palavras que Jung usou. Mas quando Jung se deparou com uma situação semelhante, Jung ficou assustado e, quando voltou à superfície, disse: então é ele quem está me meditando, e quando ele acordar do sono, eu não mais existirei. Memórias, sonhos, reflexões. Então Deus se colocou em um profundo estado de sono, este é o sonho de Deus, e quando ele despertar em você, a superfície, desaparecerá, mas você será aquele que era o sonhador, que agora está acordado, que é Deus. Então ninguém pode falhar. Como você pode falhar? Nada pode falhar. Eu só peço a todos que reconheçam isso pelo que é e sonhem nobremente. Então eu diria a todos esta noite, independentemente das manchetes e de todos os rumores nos relatórios, se você tem uma vontade real de realizar um certo objetivo, não desista por causa de rumores. Simplesmente persista em seu sonho acordado controlado. Obrigado. Boa noite.